Os senadores têm prazo até o dia 15 de julho para votar a medida provisória número 527 de 2011, que institui o regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, para licitações e contratos necessários à realização da Copa do Mundo, da Copa das Confederações e das Olimpíadas e Paralimpíadas. O projeto é polêmico, passou pela Câmara dos Deputados depois de muita discussão e já está em debate aqui no Senado. Eu converso agora com o jurista Dr. Jacoby Fernandes, especialista nessa área de licitações. Dr. Jacoby, muito bom dia. Bom dia, Jefferson. Dr. Jacoby, a preocupação principal levantada com o RDC é a questão do sigilo dos valores das obras no momento da licitação, e a outra é que qualquer obra, que haja a inclusão de qualquer obra sob o pretexto desses eventos que vão acontecer dentro desse regime. Até que ponto esses pontos, com o perdão da expressão, podem realmente causar ou facilitar a corrupção? De verdade, a forma como a Câmara conduziu o assunto melhorou muito o problema. Veja só, a nossa preocupação é como se vai aplicar na prática isso. Note que o parágrafo 3º do artigo 6º, que foi incluído na Câmara dos Deputados, estabelece a possibilidade do controle ter acesso à planilha de custos. Existe aí, Jefferson, uma preocupação muito grande da sociedade, que é como estabelecer o preço de custos de obras. Na verdade, o poder público é muito deficitário nessa parte de estudos e projetos. E quando o poder público estabelece a planilha de custos, o licitante só vem e coloca o lucro em cima. E tudo o que acontece depois é problema do governo. O governo tem que dar reequilíbrio porque errou na planilha, o governo tem que dar reequilíbrio porque os preços não estão adequados, e a própria estrutura de custos do governo é muito deficitária. Então, eu estou entre os que apoiam a necessidade da iniciativa privada estabelecer os custos e o governo controlar os custos. Veja só, da forma como foi colocado o parágrafo 3º, ele permite acesso aos órgãos de controle. O que nós, juristas, entendemos é que não pode esse preço servir de base para julgamento. Explicando melhor. Lá no Decreto-Lei 2300 de 1986, existia a figura no artigo 37, parágrafo único, inciso 4, existia a figura do preço base. Em que consistia isso? O governo estabeleceu o custo da obra, colocava dentro do envelope lacrado e ganhava a licitação quem chegasse mais perto desse preço. Então, o fato do preço ser sigiloso não afeta em nada a administração pública, desde que o controle tenha acesso. O que vai afetar é se na aplicação dele, as comissões de licitação começarem a desclassificar as propostas porque estão longe do preço oculto. Né? E não é nem sigiloso, é oculto mesmo para os licitantes, porque isso realmente poderá favorecer a corrupção. Então, em síntese, o que nos preocupa não é o texto da lei, mas a forma como vão aplicar. Ao lado disso, Jefferson, existem coisas muito boas vindo nessa medida provisória e coisas ruins. Por exemplo, acredito que o Senado, se você me permitir, deveria estabelecer a modificação de 3 dispositivos, pelo menos. Né? Porque isso a sociedade não está atentando para o fato de que poderá ser, inclusive, prejudicial às próprias licitações. A gente espera que o Senado contribua nesses 3 pontos fundamentais, que eu posso enumerar se for do seu interesse, para que a norma tenha alguns avanços. Quais são esses pontos? O primeiro deles é um conflito que existe na lei de licitações e que a medida provisória e que a redação da Câmara permaneceu. No parágrafo 7º do artigo 8º foi colocado o seguinte, que é vedada a realização sem projeto executivo de obras e serviços de engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado. Veja só, é vedada a realização de obra ou serviço. Então, aqui é necessário esclarecer que quando se faz uma contratação integral, o contratado vai desenvolver o projeto. A redação da forma como está poderá gerar dúvidas. É necessário que o parágrafo esclareça que o contrato poderá ser iniciado sem o projeto executivo. Estabelecer o projeto executivo de uma obra é alguma coisa muito complexa. O governo não tem condições de fazer isso. Se ele utilizar a expertise do setor privado, poderá sim contribuir para o aperfeiçoamento do sistema. O outro ponto é que no parágrafo 3º do artigo 18 ficou vedado o particular obter financiamentos. Só que essa RDC se aplica a situações em que o particular
possa ter vantagens na execução do contrato. É uma inovação importante que aconteceu. Veja só, se um particular conseguir executar o contrato oferecendo vantagens para o governo, ele poderá sim ter vantagens nisso e obter financiamentos. Vamos explicar melhor isso. Considere a situação em que um estádio está sendo construído. Se o particular conseguir reduzir o prazo da execução, ele vai ter direito a vantagens. E isso é muito bom. Só que aqui ficou proibido a obtenção de financiamentos, de oferta de financiamentos. Eu acho que esse dispositivo deveria merecer a atenção da sociedade. E o outro é o artigo 22, que coloca que o julgamento pela maior oferta será utilizado no caso de contratos que resultem em receita para a administração pública. E é necessário que o Senado acrescente ou para os usuários. Não é possível, veja só, se a gente está construindo estádios, se nós estamos fazendo obras para a Copa, é claro que a administração tem que ter vantagem, mas os usuários poderão ter vantagem, isso poderá ser considerado. A norma tem alguns avanços, como, por exemplo, ela permite amostra, permite indenização por compensação histórica e ambiental, cria o contrato de performance no Brasil, que é uma coisa fantástica. Se eu receber um contrato do governo e melhorar a execução, eu vou poder ter parte dessas vantagens em cima. Então tem esses pontos que são bons e tem os pontos ruins, né? Agora, dentro dessa equação aí, pontos bons e pontos ruins, de um modo geral, a MP o senhor entende que é positiva? De um modo geral, a MP é positiva. O que nós, juristas, lamentamos é que ela fique restrita a Copas e Olimpíadas. Pois é, isso que eu ia perguntar. Se ela é boa, ela poderia ser estendida, não é? Poderia ser estendida, Jefferson, especialmente num país que todos os dias a imprensa revela graves problemas na área de saúde. Então, compras de medicamento, construção de hospital, para nós, cidadãos, deveria ser prioridade. Nós respeitamos muito os que apreciam o esporte, mas e reconhecemos que os esportes podem projetar o país lá fora, mas projetar da forma como nós estamos fazendo, atabalhoando a execução das obras, revela um empirismo que é incompatível com o desenvolvimento pátrio. Veja só, alguns países já estão se preparando para as Copas daqui a 12 anos. Né? O Brasil está tentando executar as obras a toque de caixa em 2 anos. E nós não podemos esquecer a área de saúde no nosso país, a área de educação. Então, essa medida, as inovações deveriam ser introduzidas e aproveitadas todas as obras do serviço público. Certo. Bom, doutor Jacoby Fernandes, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Muito bom dia. Bom dia para o senhor também. Tudo de bom. Obrigado a esse jurista Jacoby Fernandes falando sobre a MP, melhor dizendo, MP 527 de 2011, que chega ao Senado para apreciação dos senadores e que deve ser votado até o dia 15 de julho, instituindo o regime diferenciado para contratações públicas, valendo para as obras ligadas à Copa do Mundo de 2014, a Copa das Confederações em 2013 e as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016.